Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus e com Ele a preciosa e renovada oportunidade de buscar Sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos no princípio mais radical e na promessa mais libertadora para a jornada da vida, o clímax do Sermão do Monte, registrado pelo próprio Rei Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que reajuste de prioridades, que declaração de propósito, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é uma fórmula mágica para a riqueza, mas um mapa para a sanidade mental e espiritual. Jesus, após instruir a multidão a não se preocupar com as necessidades mais básicas da vida, comida, bebida, roupas, oferece o antídoto divino para a ansiedade que paralisa a alma humana. Ele não diz, não se preocupem, e ponto final. Ele substitui a preocupação por uma busca. Ele nos dá o segredo para uma vida ordenada, pacífica e com propósito em meio ao caos de um mundo que nos pressiona a buscar tudo, o tempo todo. A genialidade espiritual de Jesus está na ordem das palavras, mas buscai primeiro. A primazia é tudo. Este não é um chamado para buscar o reino de Deus também, ou quando sobrar tempo, ou aos domingos. É um chamado para fazer desta busca o princípio organizador de toda a nossa existência. É a lente através da qual todas as outras decisões são tomadas, o sol em torno do qual todos os outros planetas de nossa vida devem orbitar. Buscar primeiro o reino de Deus é alinhar nossa vontade, nossas ambições, nossos planos e nossos recursos com a agenda do Rei. É perguntar em cada situação, o que promove o governo de Deus aqui? O que avança os valores do seu reino? Amor, justiça, paz, misericórdia, nesta decisão. E o que buscamos? O reino de Deus e a sua justiça. Não buscamos apenas um conceito, mas uma realidade, o governo de Deus em nossas vidas e no mundo. E, inseparavelmente, buscamos a sua justiça, seu caráter perfeito, seu modo de ser e agir, que é reto e santo. Isso significa que não apenas nos submetemos ao seu governo, mas também desejamos ser conformados ao seu caráter, vivendo de uma maneira que lhe agrada, uma justiça que Ele mesmo nos dá através de Cristo. E então vem a promessa que desafia toda a lógica humana. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas são exatamente aquilo com que Jesus nos disse para não nos preocuparmos. Comida, bebida, roupas, o sustento básico. A matemática do reino é paradoxal. Quando paramos de fazer das necessidades materiais o foco principal da nossa busca, Deus, o Rei soberano, assume a responsabilidade por elas. Ele as acrescenta. Elas se tornam um bônus, um acréscimo e não o prêmio principal. Em um mundo que nos ensina que precisamos garantir nosso futuro com nossas próprias mãos, esta instrução bíblica é um convite radical para descansar no cuidado de um Pai que é Rei. Portanto, viver a verdade desta passagem é viver com um coração individido e uma mente em paz. É um chamado para uma reorientação radical de nossas preocupações e de nosso foco. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta da tentação da ansiedade e das prioridades invertidas. Pelo contrário, ela nos dá o poder para vencê-las. Jesus é o Rei que inaugurou o reino.
Em Cristo, já somos cidadãos deste reino. Nós não lutamos para entrar no reino, nós lutamos a partir de nossa posição de cidadãos do reino, livres da tirania da preocupação. Ser um vencedor em Cristo é ser livre da mentalidade de órfão, que não sabe de onde virá sua próxima refeição, para viver na segurança de um filho do rei, cujo pai é dono de tudo. Nossa vitória não deriva da nossa capacidade de não nos preocuparmos, mas da nossa decisão de buscarmos ativamente o que realmente importa, confiando no poder soberano de Deus para cuidar do resto. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se esmagado por uma lista interminável de preocupações. Talvez a ansiedade sobre o futuro financeiro, a pressão no trabalho, os problemas de saúde ou os conflitos familiares estejam roubando sua paz. Talvez sua vida pareça uma corrida frenética para manter todos os pratos girando. Hoje, esta oração será um ato deliberado de reordenar nossas prioridades. Será um momento de entregar o fardo pesado da preocupação com todas estas coisas e pegar o fardo leve de buscar o reino. Que ela seja um bálsamo para a sua alma ansiosa, um capacete da salvação para a sua mente caótica e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo. Entregue suas preocupações ao Rei e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando que hoje você buscará primeiro o reino de Deus. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei do Universo, cujo trono está estabelecido nos céus e cujo reino domina sobre tudo, hoje, neste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não pelas coisas que Tu nos acrescentas, mas pelo reino que Tu és. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, a quem seja honra e glória para todo sempre. Tu és o Deus cuja justiça é perfeita, cujos caminhos são retos e cuja vontade é soberana. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada nação, cada governo, cada circunstância e cada detalhe de nossas vidas. Todo o poder nos céus e na terra pertence a Ti. Te louvamos porque a nossa segurança não está em nossa capacidade de controlar nosso futuro, mas em nossa cidadania no Teu reino. Te exaltamos pela Tua generosidade em nos convidar a participar da Tua agenda, a buscar os Teus interesses. Tuas misericórdias se renovam, provando que nossas prioridades invertidas do passado não anulam o Teu convite gracioso para buscarmos a Ti em primeiro lugar hoje. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com a mentalidade de escravos da preocupação, mas com a mentalidade de embaixadores do Rei, focados na missão que nos foi confiada. Obrigado, Pai, porque nosso propósito não é uma busca vazia, mas uma busca pelo que é mais real e eterno, o Teu reino. Tu és o Deus cujo reino não terá fim. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Rei que se fez servo. Ele é a encarnação do reino de Deus, a manifestação da Tua justiça entre nós. Ele viveu cada momento buscando em primeiro lugar a Tua vontade e o Teu reino, e nos ensinou a orar: venha o Teu reino. É através dele e de sua obra na cruz que fomos transferidos do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. A sua ressurreição é a prova definitiva de que o Teu reino triunfou sobre o pecado e a morte. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, o mesmo Espírito que o guiou em perfeita submissão à Tua vontade opera em nós hoje, nos capacitando a buscar o Teu reino em primeiro lugar com a certeza da vitória. Por isso Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo acesso que temos ao Teu trono, pela identidade que temos como cidadãos do céu e pela paz que está disponível para nós. Cremos que neste dia andaremos de cabeça erguida, com os corações e as mentes focados no Teu reino. Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para o mundo de que nosso Rei reina.
Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com um coração humilde e alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, o Teu chamado para uma vida de propósito e a Tua promessa de provisão. Diante do esplendor do Teu ser e do convite claro para buscarmos primeiro o Teu reino, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a essa verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a busca frenética por todas estas coisas e a negligência do Teu reino. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso pecado de prioridades invertidas. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que buscamos primeiro nosso conforto, nosso sucesso, nossa segurança e nossa reputação. Confessamos que passamos mais tempo planejando nosso futuro terreno do que investindo no Teu reino eterno. Perdoa-nos por abraçarmos a cultura do mundo que nos diz para corrermos atrás de nossos próprios sonhos e por permitirmos que a semente do egoísmo e da autossuficiência crie raízes em nosso coração quando fomos chamados a perder nossa vida por amor a Ti. Confessamos o pecado da ansiedade, que é a manifestação da nossa incredulidade. Perdoa-nos, Pai, por agirmos como se não tivéssemos um Pai Celestial que conhece nossas necessidades e promete cuidar de nós. Perdoa-nos por permitirmos que a preocupação com o pão e com as vestes roube nossa alegria, sufoque nossa fé e nos paralise. Perdoa-nos por construirmos nossos pequenos altares à preocupação, oferecendo a ela nosso tempo, nossa energia mental e nossa paz, quando somente Tu és digno da nossa confiança e adoração. Confessamos que demos mais crédito às vozes do medo do que à Tua voz que nos chama para descansar. Cada vez que nos preocupamos, revelamos que esquecemos quem é o nosso Rei. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de buscar o nosso próprio reino. Confessamos nosso orgulho que nos leva a tentar estabelecer nossa própria agenda, a lutar por nosso próprio nome e a construir monumentos da nossa própria glória. Tentamos controlar as pessoas e as circunstâncias para que sirvam aos nossos propósitos, em vez de nos rendermos aos Teus. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: exaustão, frustração e a dolorosa percepção de que nossos pequenos reinos são castelos de areia. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que fomos criados para um reino muito maior. Com o coração arrependido, confessamos que, embora sejamos cidadãos do reino dos céus, muitas vezes vivemos como exilados, ansiosos e sem rumo. Temos um rei que nos convida a buscar sua agenda, mas vivemos obcecados com a nossa. Perdoa-nos por não nos apropriarmos do nosso privilégio, por não usarmos a arma da fé e da confiança e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para sermos embaixadores do Teu reino. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita de Jesus Cristo, nosso Rei. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de toda ansiedade, de toda incredulidade, de todo egoísmo e de toda prioridade invertida. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração indiviso que busca a Ti acima de tudo. Renova dentro de nós um espírito de propósito e submissão à Tua vontade soberana. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a ousadia que vem do Teu Espírito para buscar o Teu reino com paixão. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossa capacidade de nos sustentar, mas no Teu poder que nos acrescenta tudo o que precisamos. Ajuda-nos a nos despir do velho homem, de olhar preocupado, e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos do Rei. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos. Não porque somos autossuficientes, mas porque nosso Rei é soberano. Esvazia-nos de todo pensamento que começa com "e se", e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que diz: buscai primeiro o reino. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa paz em meio à Sua provisão. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje,
não como ameaças, mas como oportunidades para ver e declarar: hoje a minha prioridade é o reino de Deus. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai e Rei, nós nos achegamos a Ti nesta manhã não para apresentar uma lista de nossas necessidades, mas para alinhar nosso coração com a Tua principal prioridade. Nós nos apropriamos, pela fé, da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que são cidadãos de um reino inabalável. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por um coração indiviso e uma disciplina espiritual para buscar o Teu reino em primeiro lugar. Que o Teu Espírito Santo crie em nós um anseio profundo pela Tua vontade e pela Tua glória. Remove de nós a miopia espiritual que só enxerga as necessidades imediatas e as preocupações terrenas. Queremos não apenas concordar com este versículo, mas vivê-lo a cada momento. Que a pergunta, isto promove o reino de Deus? Seja o filtro para as nossas decisões, a motivação para as nossas ações e a primeira coisa em nossa mente ao acordar. Que buscar o Teu reino se torne o nosso reflexo espiritual. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque eles estão submetidos à Tua agenda do reino. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje, não com o objetivo principal de buscar o nosso próprio avanço, mas de buscar o Teu reino. Diante das pressões, das metas e da política do escritório, ajuda-nos a ser embaixadores da Tua justiça, da Tua integridade e da Tua paz. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de confiança, sabendo que se colocarmos o Teu reino em primeiro lugar, Tu cuidarás de nossa carreira. Que nossa ética de trabalho, nossas palavras e nossas atitudes sejam um testemunho do Rei a quem servimos. Pai amado, firmados na verdade libertadora e na promessa poderosa de Mateus 6,33, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para lutar por provisão, mas para nos alistar na luta pelo Teu reino, confiando em Tua provisão. Queremos que esta identidade de buscadores do reino se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área da nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vencedores que já somos, porque sabemos qual é a nossa verdadeira prioridade. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre a tirania da ansiedade ao descansar na Tua promessa de provisão. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre a preocupação não é uma questão de tentar com mais força, mas de confiar mais profundamente. Declaramos e nos apropriamos da Tua palavra de comando e de consolo em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos trocar a ansiedade pela oração. Nós escolhemos ativamente entregar a Ti o bardo da preocupação com todas estas coisas. Nós confessamos que a ansiedade é um pecado que questiona a Tua bondade e a Tua soberania. Perdoa-nos e liberta-nos. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo seja o nosso sentinela. Quando um pensamento ansioso sobre finanças, saúde, família ou futuro tentar invadir nossa mente, que o Espírito nos lembre de nossa missão principal, buscar o Teu reino. Que a nossa primeira reação ao medo não seja o planejamento frenético, mas a busca focada. Que possamos declarar com fé: eu tenho uma tarefa hoje, buscar o reino de Deus. Cuidar de todas estas coisas é a tarefa do meu Pai, e Ele é fiel. Dá-nos a força sobrenatural que vem do Teu Espírito para praticar o que a Tua palavra nos instrui. Ajuda-nos a substituir a energia gasta com a preocupação pela energia investida em oração, em serviço e na busca da Tua vontade.
Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos a futilidade da ansiedade e a solidez da Tua promessa. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre a ansiedade, não para nossa vanglória, mas para o louvor da Tua fidelidade e do Teu poder de nos guardar em perfeita paz. Declaramos em nome de Jesus que não somos escravos da ansiedade. Declaramos que nossa mente está firmada em Ti. Declaramos que ao primeiro sinal de preocupação, nossos corações se voltarão para a nossa prioridade número 1, o Teu reino. Hoje, escolheremos a paz que vem da confiança, a liberdade que vem da entrega e a alegria que pertence aos filhos do Rei. Oramos em segundo lugar para que sejamos vencedores sobre a paralisia da indecisão, ao usarmos o Teu reino como nossa bússola. Senhor, reconhecemos que a nossa vitória em Cristo é testada nas encruzilhadas da vida. Decisões sobre carreira, relacionamentos, finanças e ministério podem nos encher de confusão e medo de errar. Pedimos o Teu socorro para sermos vencedores sobre a indecisão, não por termos todas as respostas, mas por termos a pergunta certa. Qual caminho melhor promove o reino de Deus e a sua justiça? Nós não podemos navegar nessas águas com nossa própria sabedoria. Nossa visão é curta e nossos desejos são enganosos. Mas ao olharmos para o Teu reino como nosso norte verdadeiro, recebemos a clareza e a direção de que precisamos. Ajuda-nos, Pai, a construir nossas vidas sobre a rocha da Tua vontade e não sobre a areia de nossas preferências. Que o princípio de Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, seja a nossa prática constante. Ajuda-nos a saturar nossas mentes com os valores do Teu reino, para que nosso entendimento seja renovado e possamos discernir Teus caminhos. Para isso, clamamos que a sabedoria de Tiago 1:5 se torne nossa busca. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Senhor, quando a névoa da confusão descer, que nosso primeiro instinto seja pedir a sabedoria que prioriza o Teu reino. Especificamente, oramos pela vitória na tomada de decisões profissionais. Socorro para escolher não apenas o que paga mais, mas o que nos posiciona melhor para servir ao Teu reino. Oramos pela vitória nos nossos relacionamentos. Socorro para investir em pessoas que nos ajudam a buscar Teu reino e para sermos essa influência na vida de outros. Oramos pela vitória em nosso uso do tempo e do dinheiro. Socorro para alocar nossos recursos de forma estratégica para o avanço da Tua agenda na terra. Que o socorro do Rei Sábio se manifeste em vidas com um propósito claro e direção firme. Declaramos em nome de Jesus que não estamos perdidos ou confusos. Declaramos que temos uma bússola infalível, o Teu reino e a Tua justiça. Declaramos que somos vencedores sobre a indecisão, porque nossa primeira reação será alinhar nossas opções com a Tua prioridade. Hoje, escolheremos o caminho que mais honra o Rei, confiando em Seu poder para nos guiar e abençoar. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores sobre a tentação de uma fé privatizada ao buscarmos o Teu reino de forma visível e prática. Pai, sabemos que a busca pelo Teu reino não é um exercício puramente introspectivo. É uma missão que tem implicações práticas em como tratamos as pessoas e como nos engajamos com o mundo. O inimigo nos tenta a manter nossa fé para nós mesmos, a criar uma espiritualidade confortável que não custa nada e não impacta ninguém. Em nome de Jesus, nos recusamos a nos esconder atrás dos muros da igreja ou de nossa casa. Queremos que a busca pelo Teu reino se traduza em atos visíveis de justiça, misericórdia e amor. Nós nos lembramos das palavras do nosso Rei em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Hoje, pela fé, nós abraçamos este chamado, o chamado para sermos agentes do Teu reino. Nós nos levantamos contra a fortaleza da apatia. Nós nos posicionamos contra a injustiça, a opressão e a falsidade, porque elas são contrárias ao Teu reino. Nós nos comprometemos a ser pacificadores,
a cuidar dos pobres e amar nossos inimigos, porque esses são os valores do nosso Rei. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê oportunidades hoje para demonstrar o que significa viver sob o Teu governo. Que a nossa busca pela Tua justiça nos leve a sermos honestos em nossos negócios, a perdoarmos quem nos ofendeu, a defendermos os que não têm voz. Que o nosso trabalho não seja apenas uma forma de ganhar o pão, mas uma plataforma para expressar os valores do Teu reino. Que a nossa família seja uma pequena embaixada do céu na terra, um lugar onde a graça e a verdade reinam. Declaramos em nome de Jesus que somos o sal da terra e a luz do mundo. Declaramos que nossa fé não será escondida. Declaramos que nossa vida será um sermão vivo, proclamando a beleza e a justiça do nosso Rei. Hoje, escolheremos não apenas orar, venha o Teu reino, mas viver de uma forma que o demonstre, confiando que ao fazê-lo, estamos engajados na tarefa mais importante do universo. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não como escravos da preocupação, mas como embaixadores do Teu reino. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada decisão desse dia sobre o senhorio do nosso Rei e em serviço aos seus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração. Mas a oportunidade de buscar primeiro o reino de Deus está em cada momento do dia que se inicia. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Identifique uma preocupação específica com estas coisas que tem pesado em seu coração. Agora identifique uma ação prática que você pode tomar hoje para buscar primeiro o reino. Compartilhe seu compromisso nos comentários para que possamos nos encorajar mutuamente a viver com as prioridades corretas. Se você tem um pedido de oração para vencer a ansiedade ou para ter clareza em como buscar o reino de Deus em sua situação, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros para que sejamos um povo cujo foco principal é o nosso Rei. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a viver na liberdade e na paz que vem de colocar o que é primeiro em primeiro lugar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está vivendo sobrecarregado e ansioso e precisa ser lembrado do segredo do Rei para uma vida com propósito. Agora eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que nos promete sua provisão, e a comunhão do Espírito Santo, que nos capacita a buscar o reino, sejam com todos vocês. Que o Senhor te liberte do fardo da preocupação e fixe teus olhos em seu glorioso reino. Que Ele te dê a sabedoria para discernir sua vontade e a coragem para segui-la. Que o Senhor guarde a tua mente e o teu coração na paz que excede todo entendimento, enquanto Ele, em sua soberania, acrescenta tudo o que você precisa. E que você caminhe neste dia na alegria e na confiança que só os cidadãos do reino podem conhecer. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.